Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann junto com Lauro Jardim e hoje Caio Blinder, além da equipe de Veja, trago para você as principais notícias para você começar o seu dia muito bem informado. É o Giro Veja. E a gente segue direto para o Rio de Janeiro. Lauro Jardim do Radar Online conta tudo. Lauro, bom dia para você. Bom dia, Joyce. Hoje, logo mais, daqui a pouquinho, o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, vai tentar votar pela quinta vez o projeto que altera a meta fiscal de 2014. Ontem, uma confusão dos diabos nas galerias do Senado inviabilizou a tentativa de se votar o texto. E hoje, esse problema não deve se repetir, mas não é por isso que o governo vai ter menos dificuldades. Afinal, os parlamentares dos partidos governistas vão dar quórum para a votação? Na semana passada, por exemplo, não deram. O Congresso tem até o dia 23 para mudar essa lei, para votar essa mudança na lei. E é quase certo que, se não for hoje ou na semana que vem, até o dia 23 o governo consegue passar a alteração. Mas a cada tentativa frustrada, o governo não só deixa suas dificuldades mais patentes ainda no Congresso, como inviabiliza a posse da equipe econômica. Há, portanto, um motivo forte para que a presidente Dilma só dê posse ao Joaquim Levy e companhia após a aprovação da alteração da meta fiscal. É o seguinte: os assessores jurídicos do Palácio do Planalto não têm dúvidas em afirmar que, se a meta fiscal não for cumprida, na hipótese, claro, de o governo não conseguir passar as alterações, a presidente Dilma não sofrerá qualquer sanção legal. Mas os seus ministros, sim, sofrerão. Por isso, mais do que nunca, o Joaquim Levy só assumirá o Ministério da Fazenda depois de o Congresso aprovar a modificação na lei. Obrigada, Lauro. Seguimos para Brasília. Dia movimentado ontem na capital federal. E teve encontro olho no olho de dois ex-diretores da Petrobras, Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa. O delator do Petrolão, o maior esquema de corrupção já descoberto até hoje no Brasil, disse que o que acontecia na estatal é de praxe neste país. Bom dia, Joyce. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, quebrou o silêncio durante depoimento à CPI mista da Petrobras e disse que o esquema de corrupção da estatal acontece no Brasil inteiro e em outras empresas públicas, atingindo obras de rodovias, ferrovias e portos. Costa também afirmou que enviou à Casa Civil, a pedido do próprio órgão, à época comandado pela presidente Dilma Rousseff, e-mail com alertas sobre as empresas que foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União e que agora descobre-se a corrupção dentro da diretoria de abastecimento, então comandada por Costa. Sem dar detalhes, o ex-diretor confirmou ainda o conteúdo do acordo de delação premiada e afirmou que dezenas de políticos foram beneficiados no esquema do Petrolão. Marcela Matos, de Brasília, para o Giro Veja. E a Controladoria Geral da União abriu processo para investigar a turminha do alto escalão da Petrobras, que recebia propina de uma empresa holandesa. Bom dia, Joyce. A Controladoria Geral da União abriu mais uma rodada de processos contra gerentes e ex-funcionários da Petrobras suspeitos de receber propina da holandesa SBM Offshore. Ao todo, a CGU deu início a mais 7 processos administrativos e 2 para investigar a evolução patrimonial suspeita de funcionários da estatal. Uma comissão interna na Petrobras não conseguiu comprovar as irregularidades, mas depois a própria SBM acabou confirmando o suborno. Na CGU, a SBM já responde a um processo que pode impedi-la de fechar contratos com a administração pública. Ao mesmo tempo, o ministro Jorge Age negocia com a companhia um acordo de leniência para que ela revele o nome de quem recebeu as propinas e detalhe o modus operandi da distribuição de dinheiro na Petrobras. Larissa Borges, de Brasília, para o Giro Veja. E para fechar a novela da LDO, a alteração na lei que pode salvar a pele da presidente Dilma. O Congresso adiou mais uma vez a análise do projeto em que o governo abre mão do superávit fiscal previsto para o ano de 2014. Nessa terça-feira,
o presidente do Congresso, Renan Calheiros, tentou impedir o acesso de manifestantes à galeria do Congresso, mas um grupo que já estava no local protestou contra a manobra fiscal. Renan Calheiros determinou então que a segurança retirasse os manifestantes das galerias e a oposição não só protestou, como foi até o local e tentou impedir que as pessoas fossem levadas pelos seguranças. Depois de quase 1 hora de impasse, bate-bocas e troca de agressões, Renan desistiu, cancelou a sessão e remarcou os trabalhos para amanhã desta quarta-feira, sem, no entanto, qualquer garantia de que desta vez dará certo. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giro Veja. E a gente segue direto para Nova York, é hora de Caio Blinder e o assunto é petróleo e não petrolão, hein, Caio? Bom dia. Bom dia, Joyce. E petróleo da Venezuela. É o seguinte, temos um choque do petróleo com a queda dos preços do barril, 30% desde junho. Temos vencedores e perdedores nesse choque do petróleo. E quem é uma grande perdedora é a Venezuela, porque ela é um dos países mais dependentes do petróleo que tem no mundo. Ela foi contra a decisão da OPEP de não cortar a produção, porque ela acha que isso ia estimular os preços a ficarem lá em cima, porque petróleo é como água para a sobrevivência do chavismo. A Venezuela depende do petróleo para 65% dos gastos governamentais, esse é o lubrificante, né, do projeto assistencialista do chavismo. O petróleo representa 95% das exportações e 25% do PIB. No entanto, a produção da Venezuela já teve uma queda de 1/3 nos últimos 15 anos. Tudo isso é o fruto podre, podemos chamar de podre, da má administração, o aparelhamento da estatal petrolífera, que realmente deixaria a nossa Petrobras muito orgulhosa de ter uma petroleira, uma empresa irmã, como é o caso da Petróleos da Venezuela, e, obviamente, o uso excessivo da receita para esses fins sociais. E o país está numa situação de caos. Ou seja, sem uma mata do preço do petróleo a $100, a situação da Venezuela é dramática. Inclusive, ela espera que haja uma boia de salvação com a China. A China investiu demais no projeto de petróleo da Venezuela, fez muitos empréstimos. Recentemente, o governo da China, do Xi Jinping, a ditadura chinesa, resolveu suavizar os termos do pagamento dos termos da dívida da Venezuela, para realmente esperando que não haja uma bancarrota no país. Mas a situação da Venezuela é dramática. Para dar uma medida muito rápida, o FMI fez um cálculo em outubro sobre os preços do barril do petróleo que cada produtor precisa para equilibrar o seu orçamento. Alguns países mais ricos do Golfo Pérsico, como o Kuwait, aguentam o tranco a $70. Já o Irã e a Venezuela precisam do preço do barril de petróleo a $136, ou seja, ele está metade disso, $70, ou seja, a Venezuela não tem como pagar essas contas, não tem como equilibrar o orçamento, a não ser que ela adote uma política menos populista, ou seja, cortando os gastos sociais que são realmente subvencionados pela receita do petróleo. E o governo Maduro, desse brilhante estadista Nicolás Maduro, diz que não vai cortar os gastos sociais, ou seja, não tem mágica na Venezuela para ela resolver esse problema. O preço do petróleo cai e os custos desse governo são muito altos. Agora, com o preço do petróleo lá embaixo, o custo do governo lá em cima, e se a boia de salvação não chegar, a Venezuela aguenta até quando, Caio? Eu acho que não aguenta muito tempo. Nós temos, número 1, eleições ano que vem. Se tivermos eleições limpas no Congresso ano que vem, o Maduro, que já está com uma taxa de aprovação de 25%, não aguenta esse tranco. Nós tivemos distúrbios muito sérios no ano passado, quando o petróleo estava a 100 o barril. E já tivemos uma eleição muito equilibrada, mesmo com a situação menos calamitosa. Com a situação mais calamitosa, o cenário na Venezuela a curto prazo, questão de meses, é de muito protesto, muito distúrbio e mais caos social e fiscal. No máximo, uma boia chinesa é uma sobrevida. O socialismo do século XXI, né, do Hugo Chávez, não tem longa vida. Não vou fixar aqui com você o dia da queda do chavismo, mas ele não aguenta. Ele não aguenta numa situação tão volátil e sem essa galinha dos ovos de ouro que sempre foi o petróleo.
É, galinha dos ovos de ouro lá, galinha dos ovos de ouro por aqui. Caio Blinder, direto de Nova York. Obrigada, Caio. Até semana que vem. Obrigado. Muito bem, tá aí um giro com as principais notícias do dia para você começar a sua manhã muitíssimo bem informado aqui no Giro Veja. Tem análise, tem opinião e tem muita informação. E você já sabe, a informação aqui em TVeja, a tvdeveja.com não para. Então a gente se vê daqui a pouquinho às 11 da manhã. E eu espero você, hein? Até já.